O Senado proibiu as visitas guiadas na casa e deve restringir ainda mais os acessos. Repórter Marília Ribeiro, agora com as informações, quais são as próximas medidas do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, depois da ação de ontem. Tudo bem, Marília? Boa noite, bem-vinda. Oi, Thiago, tudo jóia com você? Boa noite para você e todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Jornal Jovem Pan. Primeiro, eu estou aqui na Câmara dos Deputados, no Salão Verde, não estou lá no Senado Federal, como de costume, porque ele está fechado. A Câmara dos Deputados, ela abriu hoje, a partir do meio-dia. De manhã foi feita toda uma varredura no local. Lá no Senado Federal, o presidente da casa optou por fechar nesta quinta-feira. Os trabalhos devem retornar mesmo só a partir de segunda-feira. Mas falando sobre essa questão da segurança pública, da segurança dentro do Senado Federal, Thiago, o presidente Rodrigo Pacheco deve se reunir com o chefe da Polícia Legislativa para poder definir as novas diretrizes de segurança da casa. Mas fato é que foi elevado o nível de segurança, que aqui no Senado Federal ficava entre 1 e 2, que é o nível mais brando. Agora, após o episódio de ontem, ele foi levado para o nível 4. Acontece, como você disse, a consequência desse aumento de nível de segurança é justamente o corte de algumas coisas, como, por exemplo, as visitas guiadas, que às vezes a gente estava entrando aqui ao vivo, algumas pessoas estavam passando, um grupo de pessoas, ou então até mesmo alunos de escola. Então, por enquanto, essas visitas estão suspensas por tempo indeterminado, Thiago. A entrada aqui também ela vai ficar um pouco mais restrita, apenas servidores e também jornalistas credenciados, ou então pessoas que têm um horário marcado com parlamentares vão poder entrar no prédio do Senado Federal. Além disso, a Polícia Legislativa, ela vai sugerir ao presidente do Senado e também ao IFAM para poder fechar aquela parte da chapelaria, que é onde há muitos embarques e desembarques de parlamentares e de pessoas que frequentam aqui frequentam o Congresso Nacional, frequentam as duas casas. Lá é um espaço aberto, todo mundo tem acesso e eles consideram um local muito frágil, por isso que deve acontecer esse fechamento e apenas carros autorizados vão poder estacionar dentro, nesse espaço da chapelaria, Thiago. Também tá acontecendo rondas frequentes lá na residência oficial do Senado Federal, onde o presidente Rodrigo Pacheco mora, e também aqui pelo plano piloto, onde há muitos senadores que residem também. E, por fim, a Polícia Legislativa está trabalhando junto com a Polícia Federal, monitorando as redes sociais, aqueles comentários que são feitos pelas redes sociais. Eles até destacaram um que foi feito por algum seguidor dessas redes sociais do Congresso Nacional, afirmando que a bomba deveria ter sido guiada aqui para o Congresso Nacional, na Câmara ou então no Senado Federal. Tiago, hoje aqui a Câmara está bem vazia, como quarta e quinta-feira são dias um pouco mais cheios, só que acontece, partidos, parlamentares do PSOL, eles pediram o arquivamento daquele projeto de lei da anistia, que dá anistia aos envolvidos nos atos do dia 8 de janeiro. Eles pediram esse arquivamento ao presidente Arthur Lira, e isso é dentro do regimento interno. Arthur Lira pode fazer, só que acontece, o presidente Lira ainda não se manifestou a respeito desse requerimento que foi protocolado na tarde de hoje por parlamentares do partido PSOL, Thiago. Por enquanto, o que nós temos aqui é uma casa vazia, as atividades devem retomar mesmo só a partir da segunda-feira. Amanhã é o feriado de proclamação da República, as duas casas estão fechadas, então apenas na segunda-feira, Thiago. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre essa discussão da anistia, mas eu queria te perguntar o seguinte: você acompanha diariamente as votações, não só na Câmara, mas no Senado, principalmente no Senado, e é claro que o tempo é muito curto e possivelmente pode haver algum tipo de prejuízo nessas votações. Vai ter que ser feito um esforço concentrado, porque a Dora Kramer não gosta muito não de ouvir essa palavra, viu, Marília? Pois é, Thiago? E o tempo é uma questão, chega final de ano, fica escasso de fato, porque os parlamentares, eles acabam querendo fazer tudo de uma vez, em um curto período, que nós vamos entrar daqui a pouco naquele recesso parlamentar. Ainda existem muitos projetos a serem votados. Esse PL da anistia, ele acaba entrando também nesse imbróglio de projetos que deveria ficar para o ano que vem, mas esse arquivamento pode sair. Lembrando que é necessário uma palavra final do presidente
presidente Arthur Lira. Esse projeto estava correndo dentro da Comissão de Constituição e Justiça aqui da Câmara dos Deputados, mas de fato o tempo é escasso, o mês de novembro já está se encerrando, a gente já vai entrar no mês de dezembro, existem muitos projetos pela frente, nós temos ainda a Lei de Diretrizes Orçamentárias para ser votado antes do encerramento das atividades nas duas casas, né, Tiago? Então temos que aguardar, ver como é que vai funcionar a partir de segunda-feira nas duas casas após esse episódio aqui à frente, né, próximo aqui do Congresso Nacional. Tiago, deixa eu só pegar mais um pouquinho do seu tempo, é porque agora há pouco a Câmara dos Deputados soltou, né, as imagens do Francisco, que foi o caso que aconteceu na frente do Supremo Tribunal Federal. Ele, antes de ir para lá, ele passou aqui pela Câmara dos Deputados, ele chegou por volta das 8h15 da manhã de ontem. Segundo a Câmara dos Deputados, ele entrou, usou o banheiro e saiu, cerca de 5 minutos. Nós temos essas imagens aí, eu acho que o pessoal vai rodar daqui a pouco. Então, é só para poder confirmar, né? Lá no Senado Federal, ele não teve nenhum registro de presença dele em 2024, mas ele esteve lá no ano passado. Já que na Câmara, a última visita dele foi na quarta-feira pela manhã, por volta das 8h15 da manhã, Tiago. Enquanto você falava, a gente acompanhava essas imagens. Marília Ribeiro revelando para a gente como é que está o Congresso nesse momento, o Congresso praticamente fechado por causa do incidente que nós tivemos ontem. Bom trabalho, Marília, até daqui a pouco.